Quem é Sérgio Assis? Sou um sonhador que cismou de transformar o Brasil através do cinema. A gente tem que sonhar e a gente tem que se organizar para realizar esses sonhos. A pandemia influenciou muito na maneira como as pessoas enxergam a arte, porque mesmo tendo sido um período terrível, né, economicamente para a arte, as pessoas entenderam que elas precisavam daquilo para ter um entretenimento, qualquer tipo de entretenimento, né? Então o número de produções, de streaming, de shows e tudo isso aumentou. E acho que as empresas, tanto públicas quanto privadas, hoje elas enxergam esse segmento um pouco melhor. Sim. Talvez ainda não como um modelo de negócio, mas como um fluxo de mercado, né? De algo que precisa Então, eu existir, acho que tá ali. só precisa mesmo ter essa visão comercial também, sabe? Sim, Produção, posso te falar que a gente produziu no cinema em tudo quanto é canto. Mas e comercialmente? E quando não tem esse recurso público? Esse que é o X. Quando não tem o recurso público, quando acaba o dinheiro do edital, porque os editais são pontuais. sim. E nesse ato, faz o quê? Nesse espaço de tempo? E tem-se um custo muito grande para produção e um outro para distribuição, né? E muita gente, às vezes. Muitas vezes a gente tem um bom conteúdo, mas o P&A, né, como a gente chama na hora de distribuir, é, é, não é não é grande, não é Não é o alto, não tem um suficiente. valor suficiente para fazer uma boa produção. É diferente quando você vê um filme, por exemplo, com uma promoção de um Divertidamente, onde você Sim. passa e está tendo aquela informação que aquele filme está chegando. Emissora de TV, outdoor, pontos fixos, sabe? Vários tipos de publicidade, rádio, televisão, web, tudo isso é custo. Então, eu espero muito que no futuro próximo a gente tenha mais pessoas tendo recurso para comercializar seus projetos, tá? Seja no streaming, seja na janela cinema, mas que a gente consiga literalmente furar essa bolha da distribuição barra exibição quando as pessoas estiverem sendo melhor remuneradas. Aí sim eu vou falar assim, o mercado tá bom. Eu acho que existe também uma outra bolha que é da educação do público, né? A formação de público. Uhum, O brasileiro, ele ainda vai muito pouco ao cinema, sim, muito menos ao teatro. É, mas a gente vê shows e, por exemplo, festivais com ingressos esgotados em sim, poucas horas. Então, há uma desvalorização no sentido de, não vou assistir filme brasileiro. Quando a gente tem, por exemplo, um Divertidamente, os cinemas lotados, mas com um filme nacional não funciona assim. Então, acho que é um trabalho também de educação, que é um trabalho que a EBAV faz, né? sim. De formar público e de mostrar que o cinema brasileiro não é só sexo, palavrão e violência. A gente pode ter todos esses gêneros, mas tem muitas outras coisas a serem produzidas e vistas. Então, pegando um recorte que você falou, educação. Princípio de transformação social mundial é a educação. A gente não vai para lugar nenhum se a gente não prezar, em primeiro lugar, pela educação. A gente tem no Brasil uma questão cultural. Eu falo que a arte é livre. A gente tem que respeitar isso. As pessoas Sim. às vezes, mas fulano fez isso não é arte. Desculpa. A arte é um conceito pessoal. Acho que a questão é a seguinte: o que você quer consumir? Qual tipo de produto que você julga interessante? Aí você consome aquilo que você quer consumir. Formação de público é mais complexo, por quê? A gente tem uma cultura, as pessoas sem assistir já pré-julgam. Ah, não, filme brasileiro é só palavrão, é só cena de sexo, e não é. Nós temos ótimos filmes, ótimas séries, nós temos alguns dos melhores técnicos e atores do mundo a serviço da arte. Então, por que não colocar esses profissionais incríveis em produções em que o público se sinta confortável de assistir? Eu vou sair da minha casa, eu vou para um cinema,
Ou eu vou ligar minha TV e vou assistir um filme ou uma série que eu sei que eu posso estar assistindo com a minha mãe, com o meu filho, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu noivo, com quem quer que seja, sem ter nenhum tipo de constrangimento. Isso também é arte. Então a Você gente. diz em relação a cenas, enredos com cenas de sexo, Sim, sim. mas você não acha que isso é uma questão de gênero? Porque assim, na minha opinião, eu não consigo imaginar um filme de romance sem uma cena de beijo, por exemplo. Cena de sexo, ok, é facultativo ali é o roteiro. Mas. Ou pode ser alguma coisa implícita, mas se eu assisto um filme de romance que ele não tem um beijo, eu não fico satisfeita. Então você vai também ter que se reeducar. Eu vou te dar alguns exemplos de filmes em que você vai se emocionar com a história e até mesmo drama, que você vê atores consagrados mundialmente que sequer trocaram um beijo técnico, um estalinho, sem nada. Ó, vou começar pela Cabana, por exemplo. Era um drama seríssimo, Sim, né? É inspirado num best-seller que, assim, chorei horrores. todo mundo conhece, é um filme lindo, com participação de brasileiros no filme, dando destaque ali para Alice Braga, que é uma pessoa e artista incrível. Mas a Cabana, você tem ali um casal que sequer dá um selinho. Isso já é um recado. Existe um filme chamado A Prova de Fogo, que fala sobre relacionamento entre um casal, Sim. que é uma aula, eu recomendo para quem tem problema e para quem não tem Pra quem não problema, tem, assista pra sabe? evitar o problema. Assista que vai evitar o problema. Durante todo o filme, você não vê um beijo sequer. E outros vários filmes, você tem Corajosos, sabe? Que também fala sobre paternidade, que é uma necessidade real para a vida. Você tem Quarto de Guerra, você não tem beijo técnico. Ah, Sérgio, você está falando só de filmes com temática Temática, religiosa. sim, Ué, e temática religiosa, ela não pode ser contada por uma perspectiva romântica? Pode. sim. Tudo é a maneira como você quer contar um filme. Kelly, um olhar diz tudo. Se eu tenho um casal, um homem e uma mulher, entrando num quarto, no momento em que eu fecho a porta daquele quarto, eu não preciso mostrar o que aquele casal está fazendo ali dentro, tá? Um olhar fala muito. Se eu aproximo aquele casal, eu posso insinuar aquele beijo. Aquele beijo pode ser literalmente no rosto, entendeu? E eu transfiro aquele casal para uma outra situação onde as pessoas vão ter certeza que houve algo entre eles. Tudo uma questão de ângulo, Tudo é uma questão perspectiva. de ponto de vista, perspectiva, entendeu? Então Ótimo. tem sim como a gente produzir conteúdo até mesmo sem beijo técnico. Deixa eu dar uma informação. A gente tem no Brasil, não só no Brasil, no mundo, tá? Milhares de pessoas que se afastaram do cinema e da televisão justamente, pode parecer besteira, mas justamente por conta desse tipo de conteúdo. O que eu estou falando para você é o seguinte: a gente pode formar, capacitar, incluir pessoas, produzir conteúdos que as pessoas não tenham que estar expostas a esse tipo de cena, a ter que ficar nu, a ter que estar fazendo cena que vá no futuro, porque a gente escuta isso de pessoas às vezes consagradas no Sim, país, que falam: se pudesse no não início da minha faria. carreira, eu não teria feito, eu teria dito não. Então hoje o que a gente quer produzir produtos, colocar pessoas no mercado de trabalho, sem que elas fiquem preocupadas. E isso pode ser incômodo, não só pro. Você tá falando da questão do público, né? Dos atores, mas pro próprio artista, né? De futuramente, de repente, se ver em alguma cena que não se sentiu à vontade de fazer. A gente tem visto algumas atrizes, principalmente hoje, relatando experiências passadas que não foram tão legais em cena. Por mais que hoje a gente tenha um diretor de cena específico para essas cenas de Nem intimidade. sempre. Mas hoje já existe mais do que há uns
10 anos atrás. Hoje as equipes elas têm um cuidado maior de reduzir o número de pessoas na produção, mas ainda assim não deixa de ser uma exposição que nem sempre o ator está se sentindo confortável Mas em fazer. quando o ator se coloca à disposição de um projeto, ele já leu o roteiro. Tanto o ator quanto a atriz já sabem o que vai ter que entregar para dar vida para aquele personagem, para corresponder é, ao filme, à série, ou à obra que ela está ali. A Mas questão você toda. acha que às vezes a pessoa pode eu aceito fazer esse personagem por medo de negar? Tem muito isso Tem também no muito, meio. tem muito. Você citou aí alguns filmes dos irmãos Kendrick, e como Desafiando Gigantes e Corajosos, que são um grande sucesso, né? De público, de bilheteria e de crítica também. E que não necessariamente estão nichados ali no segmento religioso. Nós temos hoje o The Chosen, que é uma iniciativa inovadora, né? De um filme, uma série que tem sido financiada através de financiamento coletivo, tem sido produzida através de financiamento coletivo, e que ela alcança hoje um público muito grande e que não é só o público cristão, muito pelo contrário. Justamente acho porque traz uma visão mais humanizada de Jesus, dos apóstolos, e tem ali um tom de humor, que é uma coisa que a gente não vê normalmente em Sim. nenhuma outra produção religiosa, e é muito autêntico, assim, traz a proposta de um Jesus bem-humorado, humano e bem-humorado, né? Sai daquela figura do Senhor e vem para a figura do pai, né? Do amigo. Como que você enxerga isso, assim? Como que você acha que a gente consegue furar essa bolha de alcançar novos públicos para além do público do segmento religioso? Primeiro, fazendo exatamente o que não só os irmãos Kendrick, como a produção de The Chosen, mas tem outras produtoras fazendo esse mesmo tipo de conteúdo, usando o que mais existe de valioso, que é o humano. A diferença está no humano. O que me incomoda hoje é que a gente está valorizando muito o que vem de fora. Vou te responder. Em média, 50% das pessoas que assistem a série The Chosen não são cristãs. Então você vê que a arte, ela não tem fronteiras. A arte não tem denominação. A arte não tem limitação de alcance. Algumas pessoas não vão dizer que assistem The Chosen. Algumas pessoas não vão dizer que assistiram A Prova de Fogo, Quarto de Guerra, Corajosos. Mas elas vão consumir, sabe, algo que vai fazer bem para elas, vai fazer bem para a família delas estarem assistindo esse tipo de conteúdo. Eu acho super importante a gente valorizar esse tipo de conteúdo, honrar. Eu vou ficar repetindo 20, 30, 50 vezes de dar honra a quem tem honra. Mas por que, te respondendo como furar essa bolha? Nós estamos falando de Brasil. Até porque o mercado exterior, em muitas partes do mundo, já é consolidado. Hollywood é consolidado. Sim. Hoje os irmãos Kendrick são consolidados. A produtora que faz The Chosen também. E aí, para responder sua pergunta, a gente está falando de Brasil. Brasil é um dos países que mais consome audiovisual no mundo. As pessoas assistem aquilo com que elas se identificam. Tem noção de quantas pessoas, usando o próprio testemunho do ator que interpreta o personagem de Jesus na série The Chosen, o camarada estava desesperado, não sabia o que fazer da vida. Esse ator não é cristão protestante. Ele, né, protestante, para algumas pessoas, pô, protestante, o que é isso? O Sim. cara tá fazendo protesto? O A evangélico. gente chama de evangélico, né, o cristão protestante. Sim.
E o Jonathan, o ator que interpreta o personagem de Jesus na série The Chosen, ele é católico. Então você vê que quando bem produzido, as pessoas não estão preocupadas, de fato, com a religião do ator, e sim com a vida que o ator está dando para aquele personagem. E aí eu te pergunto, por que a gente não promove, por que a gente também não dá oportunidade a pessoas que, como o Jonathan, que estavam desesperados e encontraram nesse personagem de Jesus a oportunidade de transformar a vida dele? O camarada não sabia o que ia fazer da vida. E ele ora a Deus, sabe, pedindo para Deus fazer algo na vida dele, algo de novo, algo que transformasse a vida dele. E ele recebe o convite para interpretar Jesus e o resultado fala por si. Viralizou, né? Ele é. Então, se eu for numa igreja católica, eu vou encontrar um departamento de arte ali. Na maioria esmagadora das igrejas evangélicas, existem departamentos de arte. Crianças, jovens, adultos, idosos, fazendo arte. Eu arriscaria dizer que existem milhares de pessoas frustradas no Brasil e no mundo que gostariam de estar vivendo dessa arte. Saindo de dentro das igrejas, indo para os cinemas, indo para as telas de streaming, com a sua arte. Ah, Sérgio, o que você quer fazer? Eu quero chamar essa galera toda para vir trabalhar com a gente. Pô, mas o cara tá lá na Paraíba, a gente vai para Paraíba. Ah, o cara tá no Acre, a gente vai pro Acre. Como assim a gente vai? Uma história bem contada, sabe? Ela alcança o mundo todo. Em todo lugar do país tem o profissional à frente da câmera e atrás da câmera. Em todos os estados do país existem esses profissionais que estão precisando de uma oportunidade. Então a gente vai sim. Hoje, principalmente depois da pandemia, você viu como reuniões que as pessoas faziam, tendo que se deslocar por horas, você abre uma tela do Zoom e você está ali realizando, Sim. otimizando tempo e custo. Então, a EBAV quer fazer isso, ela quer promover esse intercâmbio. A gente viveu essa experiência, nós produzimos o primeiro festival de cinema de Xerém. Kelly, nós trouxemos realizadores de vários estados do país. Nós recebemos filmes do país inteiro. Eu falei, gente, olha que país lindo que a gente tem. Nós promovemos um festival de cinema dentro de uma instituição religiosa. Homenageamos artistas de renome nacional e internacional, Regina Casé e o diretor Xu Xian. Sim. Promovemos 4 mostras infantis, crianças que nunca tinham experimentado aquela sala de cinema, sabe? Volto a falar, nós adaptamos, olha o que é que a arte faz, né? Volta o Tuninho, lembra do Tuninho que eu te falei lá atrás do show Sim. que produziu a arte do show que eu produzi da Alcione na Cidade de Deus? Volta o Tuninho com um cara lindo, incrível, produzindo a arte do festival, dirigindo, fazendo a direção de arte do primeiro festival de cinema de Xerém, que é o Caio Bersacola, uma das pessoas mais fofas, sabe? Que foi aluno do Que Cinema foi Leva aluno Eu. do Cinema Leva Eu. Pô, mas o cara é fofo. Fofo? Por que o cara é fofo? Porque o cara é fofo. Ele é. Sabe? Que pessoa amável, cara, sabe? Tá sempre rindo, tá sempre pé disposto, sabe? Bem disposto. E com um pepino enorme, o Caio tem aquela cara dele. Não, a gente dá jeito. A Vai gente dar dá certo. jeito. Vai dar certo. Caio, morador de São João do Meriti. Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A gente só precisa dar oportunidade e furar essa bolha. Então a gente vai produzir longa, a gente vai produzir série, projetos que são nossos, mas projetos também que estão sendo sonhados pela pessoa que está lá no Maranhão, pela pessoa que está no Piauí e fala assim, cara, eu não tenho dinheiro. Você tem uma boa ideia? A gente vai fazer a coisa acontecer. Ah, mas eu não quero fazer parte de cinema porque eu vou ter que tirar minha roupa. Tu não vai ter que tirar tua roupa.
tu não vai ter que ficar pelado, você não vai ter que sentar no colo de ninguém. Isso eu posso falar com propriedade. Quando as pessoas verem um produto com a logomarca da EBAV, com a marca d'água da EBAV, ou ali distribuição Sérgio Assis Filmes, eu já tô dando um spoiler. Tu pode ir despreocupado que você não vai ver cena de sexo, você não vai ver ninguém se pegando, tu não vai ter nem beijo técnico. Então, meu filho vai fazer aula de interpretação para cinema e TV. Vai fazer, e o professor que eu contratar vai ser instruído a não ensinar beijo técnico. Pô, mas aí não é atuação. É sim, é a atuação que eu quero promover no Brasil. Para esse tipo de conteúdo. Depois, aquele ator que quiser fazer esse tipo de conteúdo, ele é livre. Deixando isso bem claro. Sim. Senão, daqui a pouco vão falar assim, que cara careta. E filme careta, não. É um modelo que a gente quer apresentar para o Brasil, Para os seus filmes, para os para os seus meus produtos. filmes. Para os filmes que a EBAV se propor a produzir. Se a pessoa, depois de formada, depois de capacitada, quiser vislumbrar outras coisas, se enveredar por outras praias, é um direito dela. Quem sou eu? Se Deus que é Deus, te deu o livre-arbítrio, eu vou falar pra você, não, Kelly, aquilo tu não faz? Eu vou te dar uma opção. Aqui, a gente tem conteúdo que não aborda esse tipo de De situação, de narrativa. narrativa. Sim. Tá? Você pode falar de tudo, volta na tua pergunta, né? Uhum. A gente pode fazer ação, a gente pode fazer comédia, a gente pode fazer drama. E tu vai falar, tu vai ficar impactado, tu vai ficar. E tu não vai sentir falta de um beijo técnico, tu vai sentir falta de uma cena de sexo ou intimidade. Eu tenho algumas críticas ao The Chosen, mas eu quero saber de você. Você tem alguma crítica ou uma avaliação ali? Quantas estrelinhas você daria? Eu daria várias estrelinhas, mas uma coisa que me incomoda, e aí, mas eu respeito, porque quem produziu a partir da perspectiva dele. Sim. Se eu tivesse produzindo The Chosen, o meu protagonista seria um ator negro. Jesus não era branco, Jesus não era aquela corzinha ali, desculpa. É a mesma crítica que eu tenho, que bom. Entendeu? Kelly, Jesus É. é negro. A gente desconstruiu essa imagem lá atrás, alguém desconstruiu isso e por um motivo Sim, por N tem razões. todas as questões históricas. Então, assim, a minha observação que eu faria sobre The Chosen é isso, porque se sou eu produzindo, o meu Jesus seria negro. Então você pretende, nas suas produções, nos seus filmes, valorizar o protagonismo negro? Sem dúvida alguma. Não dá para ser diferente. Eu acho que, enquanto homem negro, que tem consciência de tudo que historicamente o negro sofreu, eu tenho consciência que a gente não vai mudar esse quadro, por mais que muitas vezes a gente chega a ser interpretado como mimizento, sabe? Não é mimizento, é uma realidade. É uma realidade. Óbvio que eu vou tentar fazer sempre as coisas com muita equidade, porque as pessoas citam Martin Luther King. Martin Luther King nunca falou que queria que houvessem mais negros. Ele sempre batalhou, sempre pregou, sabe? Sempre fomentou a equidade. Sim. Então, assim, você pode ter certeza que em todo filme produzido por mim, produzido, distribuído para o Brasil ou para o mundo, sabe? Onde eu tiver a minha marca, onde eu puder imprimir algo, a gente vai ver muita equidade. A gente vai ter uma diversidade bastante nos nossos filmes. Vamos fazer algo para somar. É isso que o cinema pode, é isso que eu estou me propondo a fazer através do cinema, é isso que a gente está se propondo a fazer através da Escola Brasileira de Audiovisual. Fomentar o país com cultura, fomentar o país através do cinema, dos streamings, mas o que a gente quer é um país melhor, é um país humano. O Brasil precisa se ver Como ele é. como ele Né? é, e na sua maioria esmagadora, o Brasil é formado por pessoas boas. Acolhedoras, né? Nós somos reconhecidos por todos os turistas que chegam aqui, ficam encantados com. E a gente não mostra o Brasil. É.
A gente não mostra o Brasil. Eu tenho visto uma recorrência de séries, por exemplo, só retratando violência. Qual é a imagem que eu tô mandando lá para fora? Sim, Não tô dizendo para não se produzir esse tipo de conteúdo. Tô dizendo o que tem sido produzido em maior quantidade. sim. Porque aquilo com que você se alimenta em É aquilo maior que você vai quantidade acreditar. Sim. é aquilo que você vai acreditar. Eu adoro filme de ação, mas eu preciso equilibrar, sabe? Eu preciso ver uma comédia, eu preciso ver um drama, eu preciso ver algo que me faça refletir. A gente tem um dos países mais prósperos e criativos. O brasileiro, em qualquer situação, cara, É, a gente se reinventa. isso é. Eu te falo, a internet tá aí, não tá me deixando mentir, Não existe povo sabe? mais criativo do que o Fala assim, brasileiro. gente, agora a NASA vem, né? E por que não a gente aprender com nossos problemas, com os nossos erros, esquecer aquela coisa do perfeito. A gente está vivendo um país onde a minha verdade é absoluta, a sua verdade acaba sendo Não absoluta existe. para É, você. Como é que é isso? Eu tenho a minha verdade, mas eu tenho que respeitar a sua se ela for diferente da minha. Princípio não se negocia. A gente só precisa saber como caminhar juntos, respeitando um ao outro. Acho que está faltando um pouco disso. sim. É, você falou de polarização, de uma sociedade, né, que a gente tem visto se dividindo aí por questões políticas e religiosas também, sociais. Tem um movimento chamado Desigrejados, de pessoas que se afastaram de suas igrejas por questões políticas e ideológicas de 2016 para cá. E essas pessoas hoje elas estão se reunindo em outros grupos e tentando retomar ali o exercício da fé e uma grande parte simplesmente decidiu que não voltaria mais, né? E isso é um dado. Uhum. A que você atribui isso e como que você enxerga esse movimento que parece pequeno, mas não é, assim, é um movimento bem grande. Bom, é um movimento grande, mas eu particularmente acho que nós somos um corpo, tá? Nosso corpo está dividido, isso é fato. Acho que onde tem divisão, Deus não está. Só que fé, assim como a salvação, ela é individual. Eu penso que é necessário que as pessoas estejam juntas, em comunhão mesmo, dentro da sua igreja. Eu atribuo essa evasão de pessoas de dentro das igrejas por elas terem sido feridas por pessoas, entendeu? Sim, Jesus não feriu essas pessoas. Então, o que falta também é um pouco de consciência. Se alguém te feriu, esse alguém não foi Jesus. Jesus vai te confrontar, mas Jesus vai te acolher antes de qualquer coisa, sim, do jeito que você estiver. Eu acredito que falta de amor, que aí a gente volta para a Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre isso, sobre no final dos tempos, que o amor de muitos esfriariam. A gente está vivendo nessa essa realidade. realidade. Se essas pessoas estão desigrejadas, mas elas estão com a fé dela em Cristo, mesmo dentro das suas casas, é o que você falou, as pessoas estão se reunindo em pequenos grupos. Sim, onde houver. Onde houver dois ou mais, ali eu Sim, estarei. Sabe? Está falando da própria palavra de Deus. Essas pessoas que estão fora das igrejas hoje, é uma opção própria. Foram feridas, talvez muitas delas ainda estejam feridas, mas hoje tem tantas pessoas e portas abertas para você ser recebido, para você ser recebida, onde tem Jesus ali. Há tantas boas igrejas. Kelly, o Brasil, eu vejo pastores brigando. é, o que tem de igrejas genuínas, pessoas que só têm no seu coração servir. Porque a igreja é isso. servir. Igreja é serviço. Hoje ninguém tem que ficar se submetendo a nenhum tipo de agressão, seja ela sacerdotal, seja ela parental. Fugiu ao normal, abra sua boca, denuncie. Isso é o que tem que ser feito.
eu acho importante. A gente, como corpo, está unido. Mas é muito triste você ver hoje essa realidade que são os desigrejados. Acho que existe também um fator predominante que é o mercantilismo da fé, né? Que a gente tem visto acontecendo aqui. Jesus também já falava sobre isso. Mas é a fé sendo vendida como um produto. E acho que isso também afasta muitas pessoas. Mas concordo plenamente com você que existem muitas igrejas e não é porque você teve um problema em determinado lugar que você tem que. A vida como ela é, tá? Hoje nós temos dentro das igrejas todo o tipo de ser humano. Eu gosto de estar entre irmãos, conhecer gente nova, porque nós temos uma igreja hoje que em muitos lugares ela está onde o Estado não conseguiu chegar. Sim. Eu te falo, se hoje a igreja de Jesus fechasse as portas, misericórdia, o Brasil acabava. É porque a gente está muito acostumado a ver notícias polêmicas Uhum. sobre as igrejas, né? Mas a mídia como um todo realmente, de fato, não mostra o que é o trabalho social das igrejas e que é muito, muito grande, muito forte. A igreja, de fato, chega em lugares onde o Estado não chega. Ela exerce papéis ali de acolher, né? De ouvir pessoas. Tem pessoas que só têm a igreja como círculo social. Uhum. Milhares de pessoas que Sim, não têm família, que não sim, têm amigos. E que o único convívio, né? O único círculo social que tem é a igreja. sim, E a gente viu muito isso também na pandemia. sim. O quanto milhares de pessoas ficaram sem ter acesso. E aí eu lembro assim que eu estava em Portugal no período da pandemia Uhum. e eu passei todo o período do lockdown sozinha, mesmo isolada. E eu assistia cultos online de igrejas do Brasil, Uhum. que começaram a fazer isso mais rápido do que as igrejas de lá. E quando era dia de ceia, eu ceiava de frente para a tela do computador. E aí, às vezes, eu ligava para minha família e compartilhava, mas assim, foi um momento, um tempo muito importante e que se não houvesse, talvez aquela tecnologia tivesse sido muito mais difícil, né? Por isso que eu te falo, o que você falou o que é noticiado, a gente tem conhecimento de muitas informações negativas. Nesse exato momento, sabe? Tem alguém se doando, nesse exato momento. A gente está conversando aqui, tem alguém se doando por outro alguém, Sim, sem esperar nada nada em desse alguém. troca. A gente precisa fazer algo por alguém. E esse alguém tem que começar dentro de casa. É muito fácil eu querer gerenciar, eu querer influenciar, eu falar sobre meu vizinho, sobre a grama do meu vizinho. Camarada, mas eu não estou olhando a minha própria grama, eu não estou olhando para dentro da minha casa. Então, a falar por mim, eu entendi de fato qual era o meu propósito no momento em que eu comecei a olhar de fato para minha casa. Se eu não for referência para os meus filhos, se eu não for referência para os meus netos, se eu não for referência para minha família, de que importa eu ser para os outros? Você concorda com a frase de que Jesus é bom, que estraga o fã-clube? Se esse fã-clube for composto por seguidores de Jesus Cristo, que realmente seguem na prática aquilo que Jesus Cristo ensinou, cara, esse fã-clube ele é maravilhoso. Agora, em todo lugar, em todo departamento, em todo clube ou fã-clube, vai ter um outro, sabe, doido, Sempre tem um sabe, desavisado, né? um abençoado que vai dar uma bola fora. Criar uma contenda. Mas eu acho o fã-clube de Jesus incrível. Eu louvo a Deus por cada pessoa que hoje no mundo é fã desse ser sobrenatural que é Jesus Cristo, sabe? Eu falo, eu sou fã de Jesus Cristo e eu acho que eu não estrago nada, pelo contrário. Os fãs de Jesus Cristo estão tentando promover a transformação nessa terra e Jesus vai fazer muito através desse fã-clube. Eu acredito nisso. Essa fala sobre o fã-clube de Jesus ser problemático vem, acho que muito também das questões de preconceito, né, que envolvem o público também LGBT. Que são muitas vezes desigrejados por essa questão. O que você diria para um pai ou uma mãe que está lidando com essa questão nesse momento? Kelly, Jesus é amor, Jesus é acolhimento. Eu acredito
e siga um Jesus que não rejeitaria uma pessoa por ela ser gay. Se as pessoas pensarem diferente de mim, sinto muito. Mas esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que eu sigo. Pessoa que rejeita outra por ela ser diferente dela e se diz convertida, está equivocada. A Bíblia fala que Jesus te convida a estar com ele do jeito que ele está. No momento em que eu rejeito o meu próprio filho, do jeito que algumas pessoas têm feito, eu estou dizendo que eu não tenho Deus comigo. Então, o que eu posso falar para um pai, para uma mãe, ou para qualquer outra pessoa é o seguinte: precisa falar melhor com Deus, precisa se alinhar com Deus, tá? E correr para ontem e abraçar esse filho. Correr para ontem e abraçar essa filha. Ama essa pessoa. Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Se eu não tô amando o próximo, eu vou falar que eu tô amando meu Deus? Esse é o ponto. E não vem com crentice, não vem com coisa chata, porque aí sim. Aí são essas pessoas que são colocadas naquele lugarzinho ali que a gente falou sobre o fã-clube. Esse é o fã-clube chato. Esse é o fã-clube que pensa que é de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Esse fã-clube existe. Então, assim, se a pessoa rejeita a outra por ela ser diferente, ela não tem Jesus. Não tem. Não tem. A gente tá falando de cinema, a gente tá falando de arte, né? Vou te dar uma referência. Minha Mãe é uma Peça. O filme Minha Mãe é uma Peça foi um dos filmes que mais humanizou a relação familiar através desse gênio que é Paulo Gustavo. O ser humano, ele precisa de modelos de inspiração. O Paulo Gustavo, por exemplo, é um dos homenageados que a gente colocou na EBAV, pelo que ele é. Através dele, quantas famílias foram literalmente alcançadas, quantas pessoas hoje conseguem se ver, se respeitar e serem respeitadas. Acho que esse é um dos poderes mais incríveis que a arte tem. Então eu sou grato a Deus pela vida do Paulo Gustavo, por quem ele foi enquanto esteve aqui com a gente e por quem ele é através do legado que ele deixou aqui no Brasil e para o mundo. Vamos para um ping-pong aqui para encerrar. Pong-ping. Famoso ping-pong. Bora. Um filme. A Procura da Felicidade. Um ator. Seu Jorge. Um diretor. Mel Gibson. Uma atriz. Alice Braga. Um livro. A Bíblia. Um gênero musical. Gênero musical. Pagode. Oh. Um gênero cinematográfico. Ação. Um sonho realizado. EBAV. Um sonho a realizar. Ver a EBAV ajudando pessoas de todo o Brasil a produzir seus filmes e séries. Uma frase que te define ou que te inspira. O cinema tem o poder de transformar a realidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Muito obrigada. E esse foi o primeiro episódio do podcast Arte e Fé, uma iniciativa da Escola Brasileira de Audiovisual. Até a próxima.